Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos e todas que irão escutar esse podcast. Jesus tinha mandado os seus 70 discípulos, não eram mais 12, né? Quer dizer, os 12 estavam ali, mas a igreja foi aumentando, as pessoas foram se convertendo e ele mandou os 70 para missões, para fazer missões entre todos os povoados, entre todos os lugares. E aí a gente vai ler esse texto de Lucas 10, eu vou começar a partir do versículo 17 e vou até o 24. Diz assim: Então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente lhe causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, Jesus lhes disse, em particular: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Jesus envia 70 discípulos às cidades para que anunciassem o reino de Deus. Ele deu todas as instruções e os enviou de dois em dois. Avisou que eles seriam enviados como ovelhas para o meio de lobos. Isso está no mesmo capítulo, né, de Lucas 10, e no versículo 3. Foi quando Jesus enviou, ele avisou: olha, vocês estão indo como ovelhas no meio dos lobos. E quando eles voltam, estão cheios de alegria por terem feito a obra de Deus. Eles voltaram cheios de alegria por testemunharem o avanço do reino e as pessoas sendo libertas da escravidão demoníaca. Jesus diz que a autoridade e o poder do diabo sobre as pessoas foram aniquilados. Não havia mais poder, as pessoas foram libertas. O poder que Jesus tinha sobre os demônios foi transferido aos seus discípulos. Os escorpiões e as cobras simbolizam os perigos que os discípulos iriam enfrentar ao pregar a palavra de Deus, mas os conforta dizendo que eles não sofreriam nenhum dano. Jesus ensina que a alegria deveria ser a de saber que o nome de cada um estaria escrito no livro da vida. Mas os discípulos estavam exultantes por terem experimentado o poder de Deus através deles, quando os demônios se submeteram a cada um deles. As pessoas foram libertas. A alegria de Jesus era por saber que o Pai tinha revelado os segredos dos céus aos pequeninos e escondido esses mesmos segredos aos sábios e instruídos, se referindo aos doutores da lei, que estavam rejeitando o Evangelho.
conheciam todo o Antigo Testamento, conheciam todas as profecias que falavam do Messias, mas estavam rejeitando o Messias. Jesus fica exultante com aquele momento e chama seus discípulos de bem-aventurados por estarem vivendo aquele momento, momento em que os antigos profetas gostariam de ter vivido, momento em que Davi, o rei Davi, gostaria de ter vivido, e tantos outros reis que foram fiéis a Deus. É lindo saber a alegria dessa volta, a alegria dos discípulos e a alegria de Jesus ao ver os seus discípulos voltando alegres, contando o que eles tinham feito em nome de Jesus. É muito bom, é muito lindo esse texto, porque assim, ele nos mostra que há recompensa quando se faz a obra do Senhor. Esse texto nos mostra o quanto é maravilhoso cumprir o chamado de Deus. Não há como voltar de uma missão, seja ela na sua rua ou numa comunidade que precisa de uma palavra de Deus, que precisa de cestas básicas, por exemplo, ou uma missão na África, na Ásia, não importa. Não há como voltar de uma missão que o Senhor nos confiou sem ter muita alegria no coração. Fazer a vontade de Deus e nos sentir usados por Ele é um enorme prazer, é um grande contentamento, e só quem já experimentou essa dádiva compreende o que significa estar no centro da vontade de Deus, cumprindo aquilo que Ele nos mandou fazer. Mesmo indo como ovelhas para o meio de lobos, ou seja, mesmo enfrentando cobras e escorpiões, que significam muitas provações, que toda a missão de Deus tem, há uma alegria indizível e incomparável de voltar dessa missão sabendo que fizemos a obra que Ele nos mandou fazer. Jesus, no final de sua missão aqui na Terra, quando ele fez aquela oração sacerdotal e já depois dessa oração ele foi com seus discípulos para o jardim do Getsêmani, ele diz no versículo 4 de João 17, ele diz uma frase muito, muito maravilhosa. Ele disse, ele estava se referindo ao Pai, né? Ele fala: Pai, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me destes para fazer. E eu sempre, com muita ousadia, todas as vezes que eu volto de uma viagem missionária e alguém me pede para ir ao púlpito para contar essa viagem, como é que foi, o que aconteceu de mais relevante, eu sempre, com ousadia, digo a mesma frase de Jesus. Eu digo: eu te glorifiquei, Pai, nessa missão, realizando a obra que o Senhor me deu para fazer. Jesus sabia toda a dor e agonia que iria passar na cruz, que estava se aproximando, mas ainda assim estava satisfeito por saber que realizou com excelência o que o Pai o mandou fazer. Não há satisfação maior do que ser usado por Deus para libertar pessoas da opressão demoníaca, para libertar pessoas do espírito do engano, pessoas que acham que as alegrias desse mundo é a alegria que vale. Não há maior prazer nesse mundo do que ser usado por Deus para dar um alimento a quem tem fome, do que visitar um enfermo que ali levando uma palavra de consolo, de encorajamento, levando sempre as boas novas de salvação. E saber que essas pessoas foram transportadas
das trevas para a luz de Jesus. Não há maior alegria do que você levar as pessoas à luz de Jesus, que somos nós, porque ele disse: vocês agora são a luz do mundo. E quando a gente, através da nossa luz, ilumina aquele que está em trevas, não há como não ter uma alegria incomparável. Como é bom estar no centro da vontade de Deus, como é maravilhoso fazer a vontade de Deus. Quem ama Jesus tem prazer e grande alegria em fazer a sua vontade, mesmo que tenha que passar por renúncias, provações, perigos, desconfortos, e dependendo da missão, é muito desconforto mesmo. Mas estamos seguros que ao fazermos a obra de Deus, Ele estará conosco, nos amparando, nos dirigindo, nos protegendo e nos fazendo seguir em frente. Minha oração por mim e por você é que possamos sempre ouvir a voz do Espírito Santo para fazermos a obra que Ele nos confiou fazer. Minha oração por mim e por você é que ao fazermos a obra de Deus, a obra que Ele confiou a nós, possamos fazer cheios de alegria e contentamento. Minha oração por mim e por você é que ao voltarmos de uma missão, possamos nos sentir honrados e bem-aventurados, glorificando ao Pai por realizarmos a obra que Ele nos mandou fazer. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.